Senhor Presidente, restantes membros da mesa, as questões que eu gostava de colocar sobre esta matéria, aproveitando o facto de termos aqui, nomeadamente o Dr. Pedro Reis, têm a ver um pouco com o facto de todos sabermos que o comércio externo, nomeadamente as exportações, são hoje o único motor, se é que se pode dizer assim, da nossa economia que está a funcionar. Enfim, com algumas dificuldades que resultam do facto de, para nós podermos exportar, é preciso que os outros necessitem de importar, é uma regra normal e natural, e todos sentimos que os nossos principais mercados exportadores estão ou em estagnação ou em recessão. Enfim, falamos aqui, nomeadamente, dos mercados da União Europeia, porque este representa, salvo erro, falou-se aqui em 60%, mas eu penso que é um pouco mais, que ultrapassará os 70%. O peso, apesar de ter vindo em queda ligeira, enfim, na última década deverá ter caído à volta de 10 pontos percentuais, mas andará acima dos 70%. E eu, por acaso, estive a ver as últimas estimativas que saíram, nomeadamente do The Economist, e todas elas apontam no sentido que, no caso da Alemanha, próximo da estagnação, 0,6%, salvo erro. O caso da França, salvo erro, 0,4%. A Itália apontam para uma recessão em 2013. Para a Espanha, recessão. E é evidente que acredito que isso possa tirar o sono, nomeadamente ao Dr. Pedro Reis, perceber o que é que nós temos que fazer para conseguirmos não perder cotas de mercado nestes mercados que são fundamentais para nós. E como eu dizia no início, se este motor para, então os níveis de recessão duplicam. Não nos podemos esquecer que se o PIB está a cair 3%, é porque a procura externa está a ter o efeito, está a conter a queda enorme que a procura interna está a ter, que andará ali à volta dos 6 pontos percentuais, e só a procura externa líquida é que consegue ter aqui um efeito, enfim, reduzir a nossa queda do PIB. E eu digo isto porquê? Porque a análise que eu faço da evolução do comércio externo em 2012 diz-me que crescemos a 2 dígitos no primeiro trimestre, baixámos para um dígito, assim, daqueles dígitos próximo do 10, ali 7, no segundo trimestre, no terceiro baixámos e no quarto, os dados sairão na próxima semana, eu tenho ideia de que poderemos ter, em volume é queda, claro, e em valor, não sei, poderemos ficar um pouco, mas muito pouco acima de zero. Portanto, é muito nítido ao longo do ano de 2012 uma clara, mas mesmo clara, desaceleração das nossas exportações. Ora, isto o que é que significa? Isto significa que vamos entrar em 2013, e, para já, há um efeito estatístico que eu acho que pode ser, para os próprios agentes económicos nacionais, desastroso, que é comparar o desafio que é feito aos nossos exportadores é crescerem nos primeiros meses mais do que cresceram o ano passado, que foram os melhores meses de 2012. Portanto, é bem possível que tenhamos nos primeiros meses e nos primeiros trimestres uma evolução menos boa, não vou dizer que é negativa, mas porque se olharmos para os dados mensais de 2012, o primeiro semestre foi, na verdade, muito bom. Portanto, a questão que eu gostava de colocar é, nomeadamente ao Dr. Pedro Reis, enfim, no lugar em que está, sente que temos capacidade para, nestes primeiros meses, tão importantes como eles são, na avaliação que se faz em termos de execução orçamental, na avaliação que se faz, como eu dizia, deste motor que vai conseguindo
enfim, aguentar alguns agentes económicos, pese embora todas as dificuldades que estão a ser sentidas e que nós vimos no tecido económico nacional, enfim, dia a dia, com empresas a não conseguir aguentar e a encerrarem portas. Portanto, que perspectiva temos neste sentido? A outra pergunta que lhe gostava de colocar é uma pergunta que eu acho que tem a ver com o papel do AICEP, e com o papel que terá hoje. Nós fomos, eu não diria surpreendidos, mas ontem veio a informação para a comunicação social que há uma empresa, uma multinacional alemã, que está situada ali no centro do país, em Oleiros, acho que é Oleiros, e que anunciou que ia encerrar. São 100 trabalhadores que, enfim, que irão para o olho da rua, e é o tecido económico de um concelho que fica fortemente fragilizado, que há 22 anos dependia daquele investimento estrangeiro. Porquê é que eu o trago aqui? Trago aqui por isto. Que garantias temos nós hoje, da parte do AICEP, de que os investimentos que se fazem neste país, os investimentos estrangeiros, não vêm para cá para aproveitar as oportunidades que lhes são dadas, sejam elas oportunidades ao nível dos fundos comunitários, sejam outras, portanto, que garantias temos nós de que conseguimos evitar que isto aconteça, porque pura e simplesmente surge uma melhor perspectiva, neste caso aqui, a deslocalização para a Tunísia, onde certamente os custos salariais são mais baixos, onde certamente essa empresa conseguirá produzir aquele produto a preços bem mais acessíveis do que é feito aqui. Será que hoje o trabalho que faz o AICEP permite aos portugueses ficar tranquilos nesse sentido, no sentido que o investimento estrangeiro que vem para Portugal, e é óbvio que nós pretendemos investimento estrangeiro, mas investimento estrangeiro de qualidade, não pretendemos investimento beduíno, que isto é salvaguardado. Portanto, que estas empresas, antes de saírem, pensam 2, 3 vezes, tendo em conta os custos que a saída do nosso país lhes poderá ter a eles, enfim, e a forma de salvaguardar o tecido económico destas regiões. Enfim, não toquei no tema principal, que é a questão da lei de base para a competitividade e inovação, portanto, parece-me que, sendo um tema que deve ser estudado, não será uma das atividades mais importantes que nós tenhamos que desenvolver, e nem sei, tenho dúvidas se isso será tarefa da Assembleia da República, mas enfim, de qualquer das formas, agradeço a oportunidade e gostava de colocar estas duas questões. Muito obrigado.